Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. O Evangelho não é de Lucas, é de Jesus. Lucas que escreveu. Capítulo 15, versículo 1. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebeu pecadores e come com eles? Então Jesus lhe contou esta parábola. Amados, Jesus contou a parábola da ovelha perdida. Depois Jesus contou a parábola da dracma. O que é dracma? É uma moeda de prata equivalente a um trabalho braçal daquela época. E Jesus contou na sequência a parábola do filho pródigo. 3 histórias, 3 parábolas. Agora vamos pular para o versículo 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com vagens de alfarrobeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Eu lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno mais de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo, calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Não é um novilho, é o novilho. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este é meu filho, que estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu, insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata os novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu filho, desse seu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto
e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém? Que parábola linda, né, amados? Eu li ela umas 30 vezes. Essa é a minha 31ª e eu fico emocionado. É realmente tremendo o que Deus pode fazer na vida e transformar. Se nós pararmos para pensar, essa é a única história de Jesus que não tem fim. Ela não termina de uma maneira como a gente espera, como a gente imagina, aquele final feliz. Porque ela termina de uma maneira um pouco quanto estranha. Um filho dentro da festa, festejando a volta, o pai feliz porque o filho voltou, e ao mesmo tempo o outro filho estava fora. Os irmãos não se encontraram, não teve união na mesa, porque um irmão ficou do lado de fora e outro irmão do lado de dentro. O pai fica dividido, o filho mais velho não está sentado na mesa. Outra coisa que eu reparei cadê a mãe desse menino? Se tivesse a mãe desse menino nem teria ido embora, né? Porque mãe não quer deixar os pintinhos sair debaixo da asa, mas não tem a mãe. E a grande maioria das histórias de Jesus, nós temos que entender aonde Jesus estava, com quem ele estava e qual o contexto que ele estava contando uma história ou uma parábola. E por isso que eu comecei com o verso 1, que diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Quem eram os pecadores? Qualquer pessoa que não seguia à risca o que os fariseus faziam. Não guardavam o sábado, não seguiam a Torá. Esses eram os pecadores. E quem eram os publicanos? Os publicanos eram os cobradores de impostos. Então naquela época o Império Romano dominava aquela região, pegava um judeu e aquele judeu virava um cobrador de impostos e virava um publicano. Automaticamente ele era odiado. Ele era um judeu, está me cobrando imposto para o Império Romano. Então assim, Jesus estava no meio das pessoas mais odiadas pelos fariseus, que eram pecadores, ímpios e publicanos. Aí a gente para e pensa, se nos olhos dos fariseus, que os fariseus foram e reclamaram com Jesus, este homem recebe pecadores e come com eles. Amados, se Jesus se preocupasse com a reputação dele, Jesus não teria andado com essas pessoas. Jesus hoje não estaria andando comigo, com vocês, porque nós somos pecadores. E Jesus nunca se preocupou com isso. Jesus se assentou à mesa. E o fato do meu pecado ser maior, menor ou igual, não tem diferença nenhuma. Todos nós somos pecadores. Mas, mesmo sendo pecadores, nós somos filhos. Nós somos filhos de Deus. E o que nos torna filhos é através e por intermédio de Jesus. Se nós lermos João capítulo 1, versículo 12. João capítulo 1, versículo 12. Amém, vamos ler aqui no telão. Contudo, aos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos
de Deus. Através do sacrifício de Jesus e do sangue de Jesus derramado no Calvário, nós nos tornamos filhos, nos dando autoridade espiritual, nos tornamos filho por adoção. Se um pecador reconhece Jesus, se ele se torna filho, ele acaba de ser gerado, ou seja, ele é o filho mais novo. Nós somos os filhos mais novos. E quem são os filhos mais velhos segundo a Bíblia? São os fariseus. Abraão, Isaac. Claramente, só contando essa história, se a gente imaginar o contexto, Jesus estava contando aos fariseus: vocês são os filhos mais velhos, e esses pecadores são os filhos mais novos. E Jesus estava comendo com os filhos mais novos, gentios, pecadores, publicanos, para convertê-los ao Evangelho. E os fariseus não gostavam disso. Os fariseus chegaram e perguntaram assim: por que esse homem come com pecadores? Jesus estava comendo com quem? Com pecadores. Esse é o cenário: Jesus, os fariseus do lado de fora, os pecadores do lado de dentro, Jesus ali na porta, tentando apaziguar a situação. Aí Jesus diz assim, presta atenção, amados: um pastor tinha 100 ovelhas e perdeu uma, ele deixou 99 no deserto. Aí o pastor, ele foi atrás da ovelha perdida. Quando ele achou, ele fez uma festa. Na segunda parábola, o que Jesus fala? A mulher tinha 10 moedas, 10 dracmas, 10 moedas de prata. Ela perdeu uma. Ela varreu a casa, acendeu as luzes. Quando achou a moeda, ela fez uma festa. Aí Jesus, nesse cenário encostado, fariseus do lado de fora, pecadores do lado de dentro, Jesus continua. No versículo 11, Jesus continuou. Um pai tinha 2 filhos. Um dia o mais novo decidiu pecar e foi embora. E um dia ele voltou. E quando ele e o pai convidou o pecador para comer na festa, o mais velho ficou do lado de fora da festa, porque ficou chateado. Olha como Jesus é maravilhoso. Que sabedoria. Ele não colocou o dedo no nariz de ninguém, não acusou ninguém, mas ele pôs todo mundo no seu devido lugar. E nós precisamos decidir hoje qual desses filhos nós somos. O que fica do lado de fora da festa, reclamando do perdão, reclamando de quem chega, reclamando de quem caiu, reclamando de quem erra, reclamando de quem não fala com você, reclamando de quem não se veste como você, reclamando de quem não cumpre a regra. A Bíblia vai nos dizer que Jesus conta essas 3 histórias. Jesus começa falando de uma ovelha que se perdeu fora ou dentro? Que se perdeu fora. E na sequência, Jesus fala da dracma. Estava perdido dentro ou fora? Estava perdido dentro da casa, estava perdido dentro. E a ovelha que se perdeu, ela sabe que está perdida. Ela está lá fora: eu estou perdida. Porque ela não vê o pastor, ela não vê as outras ovelhas. Está lá a ovelhinha perdida no deserto. Olha para o lado, não tem outra ovelhinha. E ela sabe, ela reconhece que está perdida. A dracma não, a dracma está dentro da casa, está lá perdida. Ela não sabe. E Jesus encerra tudo isso dizendo que o pai tinha 2 filhos. Um estava perdido fora e um estava perdido dentro. Me parece que a parábola é uma só. São 3 histórias e uma parábola.
Assim como a ovelha que está perdida, o menino que foi embora também sabe que está perdido. Só que a moeda que está perdida dentro da casa é igual ao filho mais velho, que está dentro da casa e não sabe que está perdido. O filho que foi embora, quando a situação aperta, quando perde tudo, quando ele está abaixo dos porcos, nem a comida dos porcos ele comeu. Eu falei o filho mais velho, o filho mais novo, desculpa. O filho mais novo, ele fala: eu voltarei para o meu pai. Eu quero o meu pai é bom, meu pai é amado, meu pai é amoroso. Quando ele chega, ele fala: pai, eu pequei, eu errei contra ti. E o filho que está na casa, o filho mais velho, não trata o pai como pai, ele trata como patrão. Pense em um filho ingrato. Quando o filho mais novo pediu a herança, o pai diz assim: vou repartir por eles a propriedade, a fazenda. Ele também recebeu a herança, o filho mais velho e o filho mais novo. Mas quando tudo isso acontece, quando o irmão volta, ele diz assim para o pai: você nunca me deu nada, nem um cabrito. O pai disse: você é dono da fazenda, tudo que eu tenho é seu, mas você me reclama por conta de um cabrito. Isso nos traz uma reflexão, amados. A gente precisa parar de reclamar do que não temos e começar a olhar o que Deus nos deu, ser gratos, agradecer. Obrigado, Deus, obrigado pela minha família, obrigado pelo emprego, obrigado pelas portas que o Senhor abriu e que o Senhor vai abrir, Senhor. Obrigado, papai. Você tem um pai, você tem a fazenda, você faz parte de um reino. Você é filho do Rei dos Reis e está preocupado por um cabrito. Amados, presta atenção, presta atenção. A ingratidão é a vitamina que alimenta a amnésia do mau caráter. Vou falar de novo. A ingratidão é a vitamina que alimenta a amnésia do mau caráter. A Bíblia vai nos dizer que ele olha para o pai e diz que está chateado porque seu filho gastou o dinheiro todinho com prostitutas. Mas peraí, se os dois não se encontraram, como que ele sabe disso? De onde ele tirou essa conclusão? Será que ele analisou o irmão com base no caráter dele? Pare de julgar as pessoas com pecados que você tem vontade de cometer. Cuidado para você não julgar, apontar o dedo para o outro, sendo que também é um pecador. Cuidado. O filho mais velho está revoltado, coloca a culpa no irmão, ele não aceita o perdão, ele está muito chateado, porque ele não entendeu ainda porque que ele também é filho. Quando ele chega em casa e vê a festa, ele não procura o pai, ele procura um servo. O que me parece aqui nessa parábola é que o filho mais velho tem intimidade com a obra do dono, e não com o dono da obra. Que relação ele tem com o pai? Que relação nós temos com Deus da obra? É uma relação de regras, de patrão e funcionário, ou uma relação de amor, de acolhimento? Deus está com saudades de muitas pessoas aqui. Deus não quer que você faça, Deus quer que você seja. Por falar em fazer, a Bíblia diz que esse menino que foi embora, ele gastou tudo de maneira irresponsável, porque a herança recebida antes do tempo, ela não é bênção, ela é maldição. Ele não tinha estrutura para isso, e nós reclamamos, nós murmuramos, porque Deus não faz isso, porque Deus não faz aquilo. Deus, eu estou orando, eu estou pedindo, você não responde, você não me dá, Deus. Mas você já parou para pensar se você tem maturidade para receber aquilo? Se é o momento de você receber aquilo que você tem pedido para Deus? Talvez faz parte do processo de amadurecimento. Se Deus não te deu, amado,
espere e confie no Senhor. Deixa eu falar uma coisa: Deus não quer que você trabalhe na fazenda, Ele quer que você se aproxime dEle. Deus está mais preocupado com a relação da mesa, se assentar à mesa em unidade. Pregação de domingo do pastor, abençoada. É sobre isso, é sobre a mesa, amados. Meu querido e minha querida, você é filho amado, você é filha amada, você é filho querido, o Pai está de braços abertos. Você é filho amado. Independente se você é o filho que ficou, que está perdido dentro da casa, ou independente se você é o filho que foi, Ele está de braços abertos. Você faz parte de um reino, a herança é tua. Seja grato, se junte à mesa. Eu sei que a vida traz circunstâncias que nos afastam do Pai, mas não se esqueça do caminho de volta. O caminho de volta, não que vai te trazer para a comodidade da fazenda, mas sim o caminho que vai te trazer de volta para os braços do Pai. O Pai está de braços abertos te esperando essa noite. Amados, eu não posso terminar esse culto antes de falar os ensinamentos e conselhos que esse Pai nos deixa nessa parábola. Falei do irmão mais velho, falei do irmão mais novo, mas se a gente parar para analisar o que o Pai nos ensina aqui, é tremendo. O Pai perdeu o filho mais novo, e tem outro filho que o trata como patrão, e não como pai, e não tem intimidade nenhuma com ele. Pensa num pai triste, que sofreu um trauma, uma dor, está com o coração sangrando, por ingratidão e por abandono. O primeiro conselho desse pai, sabe qual é? Não se perca com as perdas. Não se perca com as perdas. Esse pai, ele tinha tudo para se perder. Ele tinha tudo para fechar a fazenda. Meu filho foi embora, meu filho repartia a herança, meu filho foi embora, pegou as coisas e foi embora, meu outro filho está aqui dentro da fazenda, me trata como patrão. Ele tinha tudo para fechar a fazenda, se prostrar, entrar em uma depressão, chorar, murmurar, mas não. A fazenda continuou funcionando, tem bezerro, tem cabrito, tem servo, está a todo vapor. A Bíblia nos diz no capítulo 20, a seguir, levantou-se para seu pai, estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e beijou. Se o pai viu de longe, ele não estava prostrado, ou numa cama chorando, ele não estava sentado. Se ele viu de longe o filho chegando, qual que é a posição dele? Ele está de pé, ele está atento. E quando ele vê o filho chegando, o que ele faz? Ele corre em direção ao filho, ele abraça, ele beija, ele traz um anel, põe o anel no seu dedo, põe a sandália, mata o novilho e faz uma festa. Eu não sei qual é a sua perda, mas não se perca com a perda. Fique de pé. Você tem um pai que te suporta, que te abraça, que te acolhe. Não encerre o projeto, não desista, não se proste às perdas. Troque o luto pela luta. Troque o luto pela luta. Ah, mas eu já chorei demais, mas eu já sofri demais. Chorou? Agora levanta. Aleluia. Glória a Deus.
Porque para ver o que Deus vai fazer na sua vida, você tem que estar de pé. Não coloque um ponto final, porque o autor da vida ainda está escrevendo. Não se perca com a perda. Tem gente precisando de você de pé. O segundo conselho desse pai, ainda na linha do primeiro conselho, que é a perda. Qual o diminutivo de perda? Perdinha. Né? Qual o aumentativo de perda? Perdão. Perdão. Muito bem. Estou fugindo da aula de português, hein? O pastor falou aqui, eu vou repetir. Quem não perdoa, dorme com o inimigo todos os dias. Como disse o pastor no culto de domingo. Não liberar o perdão é ficar com rancor, é beber veneno esperando que o outro morra. Quem você matou aí? Você, né? O perdão é liberar a alma, é sair do cativeiro, sair do lamaçal e deixar viver. Há uma dor, há uma inflamação que para ser tratada precisa ser curada. Perdoar, perdoar, perder no ar, perdoar, perder no ar, deixar voar. O que você está carregando aí? Como é que você vai alcançar o propósito, o destino de Deus na sua vida, se você está carregando um fardo, um peso, uma dor na alma? O que você tem carregado? Faz essa autoanálise, fala com o Espírito Santo. O que eu tenho carregado ao longo desses anos? O que tem me machucado? Você precisa perdoar alguém? Você é o filho que está dentro da casa, mas está perdido? Ou você é o filho que está fora, mas sabe voltar e não quer voltar? É hora de liberar perdão. Assim como o pai teve que perdoar o filho, o menino fez tudo de errado, foi embora, é ingrato, gastou toda a herança. E quando o menino volta, sabe o que o pai faz? Abraça e perdoa. Ó, não vou mentir não, se eu fosse o pai aqui, eu ia ficar pistola. Ia ficar mesmo. Onde você foi? Onde você estava? O que você fez? O que você gastou? O que aconteceu? Você está bem? Ia ficar de banco, ia ficar de castigo. Mas não, o pai não perguntou nada. Segundo a Bíblia, no capítulo 22, no versículo 22, mas o pai disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. O pai não disse nada, o pai só acolheu, abraçou. Meu filho amado voltou. Que nós possamos ser como o pai dessa parábola. Perder no ar. Perdoar. Amados, esse é um culto profético. Eu queria chamar todos aqui na frente.